supremo és, soberano em glória. És incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Irmãos, a palavra maravilhoso, embora a gente use comumente, é uma maravilha, não sei o que, essa palavra só se aplica a Deus. Maravilhoso, só quem faz maravilha é Deus. Maravilha, maravilha mesmo, mas virou uma palavra comum. Não sei o que é maravilhoso, não sei o que é uma maravilha. Cadê João em Sol, né? No céu, na terra, e Deus faz questão de dizer isso o tempo todo para Israel. Eu sou o único Deus, não há outros deuses, não vão atrás desses outros deuses, eles existem, mas não vão atrás deles. Eu sou o único Deus, verdadeiro. Então, terra e céu, terra e céu proclamam esse louvor a Deus. Lembra que tem um hino que às vezes a gente canta aqui? Rochas, passarinho, brisa, mar, onda, tudo canta louvor ao Senhor. Só tu, pecador, por que tu também não cantas um hino de louvor ao Senhor? Lembra? Um dia desse a gente cantou esse hino aqui. Então, João... Terra e céu proclama teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o
maravilha, irmãos. Eu estou lendo um outro livro que fala, o livro é O Reino de Deus. Algum tempo atrás, eu li um livro que também explicava isso, porque a Bíblia não diz o que é o reino de Deus. O Velho Testamento não fala disso nenhuma vez, o reino de Deus. No Novo Testamento, Jesus diz, o reino de Deus é como alguma coisa. Quer dizer, ele fica mostrando para as pessoas entenderem a preciosidade do reino de Deus. Mas não tem lugar nenhum dizendo o reino de Deus é isso. Não tem. Então o reino de Deus é tudo que Deus criou. E no caso da redenção, ela se aplica aos redimidos, aqueles que de fato vão compor o seu reino. Que coisa linda, irmãos. E a gente saber que somos pecadores e que Deus nos resgatou. Meu Deus, o Senhor nos resgatou. Somos pecadores. E o Senhor mesmo agora nos conduz em santidade de vida, de modo que, pelo nosso falar, pelo nosso andar, pelo nosso brincar, pelo nosso negociar, o que for, pelo nosso estudar, as pessoas saibam, esse camarada é diferente, essa pessoa é diferente, o Deus dele é diferente. Que maravilha, irmãos. É uma honra muito grande que Deus nos concede. Obviamente, do mesmo naipe desta honra, é a responsabilidade que Ele nos dá. Que coisa maravilhosa. Vamos orar com Magali. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos mais um domingo, Senhor, para Te adorar, para Te exaltar, para glorificar o Teu nome, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, falar através do Teu servo para os nossos corações, continuar falando como Tu já falaste nos hinos e que Tu possa agora falar através da mensagem, ó Pai. E que nós possamos a cada dia Te buscar e colocar em prática, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas, no nosso caminhar. É assim, ó Pai, que nós Te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. Vamos passar agora, irmãos, como eu sempre digo, de fato é a parte mais importante, mais significativa do culto, a exposição da palavra de Deus. Olha, irmãos, quando eu de vez em quando fico chamando a atenção para alguns detalhes que a gente não percebe, a gente diz, o homem aqui vai falar a palavra de Deus. Sim. E que importância tem essa palavra para mim? Nenhuma. E como é que foi a palavra de Deus? Em que essa palavra mudou a sua vida? O que essa palavra acrescentou à sua vida? Nada. E você vem para cá para um negócio chamado culto, dizer que vem escutar a palavra de Deus, escuta essa palavra de Deus, isso não serviu para nada? Complicado. Complicado. A gente tem que mergulhar mais fundo nas maravilhas de Deus. É a palavra de Deus que vai ser pregada pelo pastor Antonino, vamos prestar atenção. Eu uma vez peguei um carão de Deus muito grande, sem ninguém ouvir. Eu era conselheiro dos jovens, e aí ia haver um culto dos jovens. Aí na hora, quando o jovem pegou a palavra, vamos abrir, aí Deuteronômio, era algum livro do Velho Testamento. Aí eu automaticamente digo, ai meu Deus do céu, lá vem, que pregação no Velho Testamento é preciso o cara saber, senão é complicado. Eu na hora fiquei, ai meu Deus, tem misericórdia de mim, desse jovem aí. Aí o jovem falando errado o português, e eu ouvindo tudo isso, e tudo isso doía no meu ouvido, digo, ai meu Jesus. Mas aí o jovem começou a dizer algumas coisas que eu digo, Senhor, muito obrigado. O Senhor está falando comigo através do jovem, falando errado, sem saber direito o que é que ele está pregando aí, mas o Senhor está falando. Pois é, irmãos. Às vezes a gente tende a ouvir uma pregação e até criticar, não sei o quê, e se engancha todinho nas críticas e não percebe alguma coisa foi dita do Senhor em verdade, se for o caso, certo? Até no Edir Macedo lá pode sair alguma coisa que é a palavra de Deus. É por isso que alguém dali sai salvo. Ele ouviu lá a pregação. Ele ouviu lá a pregação e aquilo tocou nele, de alguma maneira. Então, não se lembrem disso. Vamos prestar atenção na pregação. Como nós dizemos, é a palavra do Senhor que o pastor Juarez vai pregar. É a palavra do Senhor que o presbítero Paulo, o presbítero Daniel, o presbítero Iremar, pastor Antonino, é a palavra do Senhor que ele vai pregar. Então isso é a coisa mais importante do mundo no momento. Tá certo, irmãos? Vamos ver se a gente se educa nesse sentido. Vamos escolher as pérolas do Senhor para nós. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir a sua palavra.
E coincidência ou não, é Velho Testamento. Números, capítulo 21, versos de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava em Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações, curve sua cabeça, ore ao Senhor, interceda nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai que está nos céus, a nossa gratidão, ó Pai, pelas tuas bênçãos que são infindas, e mesmo que nós não as mereçamos, o Senhor nos concede. Te agradecemos por este momento de adoração, de louvor, de exposição da tua palavra, de compartilhar da mesma. Toma-nos, pois, em tuas mãos, ó Pai, esconde-nos atrás da cruz de Cristo. Sê conosco, em nome e por amor do Senhor Jesus, é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Eu gostaria de retornar à penúltima prédica nossa a respeito do amor insondável, incomensurável de Deus. Ontem, o presbítero Daniel e eu estivemos num culto fúnebre de um amado irmão, companheiro de muitos anos, companheiro de bancos de igreja, e que fomos surpreendidos com o seu funeral. E ali
entre cantos, entre louvores, a gente começa a perceber a imensidão, o tamanho do amor de Deus. A viúva, os filhos sofrendo, e é verdade que sente-se saudade, sente-se a falta, mas não havia grito, não havia lamento, não havia murmuração, era tudo contido nos limites do amor de Deus. E foi um momento bonito. É quando a gente percebe o amor de Deus. Quando ele diz que precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por isso que nós entendemos que Paulo diz que viver é Cristo, que morrer é lucro. A família enlutada, sofrendo, mas não havia sinais de desespero. E eu tomei aquilo como sendo a extensão do amor de Deus, que faz superar momentos difíceis, momentos de crise, de tribulação. O amor de Deus, que não tem limite. E eu gostaria de retornar a João 3:16, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez, meus amados, esse seja de longe o texto mais conhecido, mais recitado em todo o meio evangélico, mas também, igualmente, é o menos compreendido em toda sua profundidade. O seu entendimento vai além do limite do sagrado e toca no mundo dos viventes, dos mortais. Entender o alcance dessa mensagem se faz preciso voltar no tempo. E naquele contexto distante de número que acabamos de ler, mostra-nos que Deus acabara de ouvir o clamor do povo de Israel, que clamava por livramento. E Deus deu livramento dos seus inimigos. Desde o começo da jornada lá no Sinai, até rumo à terra prometida. Mas diz também o texto sagrado que esse mesmo povo, abençoado por Deus, cuidado por Deus, esse povo levantou um clamor imenso contra Moisés, afrontando o próprio Deus. Mas, amados, devemos considerar que de tanto andar de deserto afora, Israel se acostumara e se cansara da presença de Deus no seu dia a dia. E no seu clamor, Israel grita: por que
Porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, aonde não há pão e nem água. Mais grave ainda é que aquele povo, insensível ao amor de Deus, à provisão de Deus, ele diz: e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Pão produzido por Deus, feito por Deus, providenciado por Deus, e o povo só tinha o trabalho de recolher. Mas mesmo assim a alma daquele povo estava cansada, estava fastiada daquilo que ele chamava pão vil. José Américo de Almeida, ele pontua uma sentença em que ele diz que há uma miséria maior do que morrer de sede no deserto. É não ter o que comer na terra de Canaã. E esse fato fez-se acender a ira de Deus, que enviou serpentes abrasadoras a consumir aquele povo rebelde. Até então protegido ao longo da caminhada, esse povo agora teria que enfrentar as serpentes abrasadoras do deserto. Porque, amados, ninguém afronta a santidade de Deus e continua imune às consequências. Até que esse povo reconhece o seu pecado e se arrepende. E agora retornam ao velho Moisés, que ora fala com Deus. Números 21, verso 8. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. E ali Deus estava sinalizando. Era o símbolo de uma era distante, porém já vindoura. A serpente não tinha poder em si mesma, mas fora uma proposta de Deus. E não há por que se contestar. Traduzia-se em bênção e maldição juntas. Numa visão clara, uma tomada de decisão em obediência à palavra de Deus. É como se ele dissesse: a decisão é sua. Olhar ou não olhar, vida ou morte, dependia também do povo e não só de Deus. Deuteronômio 30, 19. Deus faz mais. Ele diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Eis que eu proponho vida ou morte. Escolhe a vida para que vivas. Quando nós cantávamos hinos, a nossa inódia,
o nosso inário, ele tinha um hino e não um cântico. Tinha um hino que dizia: meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amados, esse é o sentido da nossa relação com Deus. Sermos obedientes não porque somos obrigados, mas porque somos constrangidos pelo amor sem limite dessa graça maravilhosa do Senhor. Aí é quando o contexto próximo se alcança o contexto distante. Velho Testamento se aproxima do Novo Testamento e explodem na luz de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não haveria como a gente avaliar a extensão desse amor de Deus se não conhecêssemos a relação desse Deus com esse povo rebelde, povo de dura serviço, mas que era amado por Deus, porque fora povo escolhido por Deus. João 3, 14 a 15. Volta a figura da serpente. João diz: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantada, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Faz sentido agora a proposta de Deus. Porque não fora Deus pensando numa haste de ferro, nem numa serpente de metal como amuleto, como objeto de sorte. Mas era uma cruz de madeira, e nela exposto o seu próprio filho. Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Semelhantemente, é ali na cruz que Deus sela, que Deus mostra todo o seu amor para com o homem pecador. João 15, 13 diz: ninguém tem amor maior que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amigos que antes estavam debaixo da ira de Deus. Amados, a reflexão da palavra de Deus nos convida para aceitarmos a grande dádiva, a vida eterna. E essa vida eterna, ela começa hoje, aqui, agora. Porque céu ou inferno começa aqui. Porque depois da morte não há mais oportunidade. Depois da morte segue-se o juízo.
Por isso que a palavra de Deus diz: ao ser perguntado quem daria crédito à nossa pregação, e o Senhor diz: a minha palavra não voltará vazia, porque uma vez exposta, cumpre o objetivo final. O salva, o condena. Céu ou inferno começa aqui. A vida eterna, mas é essa esperança, é a expectativa desse amor incondicional. Amor que não tem limites, que independe de qualquer merecimento humano. Amor que exige tão somente obediência. Pense, mas pense mesmo naquele povo. Pense no deserto, água brotando da rocha, pão caindo do céu durante a noite. Mas mesmo assim, o povo continuava sedento e faminto. Apesar de toda hora Deus fazer a provisão, o povo continuava com sede e com fome. Mas rumo a Canaã. E nessa Canaã que nós já antevivemos, Cristo é o pão da vida, pão que mata a fome, é a água da vida e vida eterna. E quem dele comer não terá fome, e quem dele beber nunca mais terá sede. O Senhor Jesus disse àquela mulher em Sicar: se tu conheceras, se tu souberas quem te pede água, tu me pediria água, e eu te daria a água que jorraria para a vida eterna. E aquela mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais que vir buscar aqui. E ela tinha razão, amada. A água dada pelo Senhor Jesus jorraria como cascata para a eternidade. E ela jamais precisaria de tomar dessa água. Bastou uma semana de problemas nesse país para nós ficarmos igual, semelhantes ao povo do deserto. Corre-se aos postos, corre-se ao mercado, porque nós não confiamos em Deus. Estávamos como aquele povo, famintos e sedentos, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas aí, graças, mil graças, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Mas foi por esse mundo, sistema iníquo, perverso, que está aí fora. Não foi pelo mundo dos eleitos, dos que foram comprados, resgatados pelo sangue do Senhor Jesus. E não foi nada que Deus viu em nós para que assim procedesse. Mas diz a palavra de Deus, Isaías diz que foi do seu agrado.
foi do seu total agrado, agradou a Deus moê-lo, enfermá-lo pelos nossos pecados. E foi de tal maneira que diz a palavra de Deus que nem um sinal, que nem um traço de beleza foi visto nele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso tudo, amados, porque foi da soberana vontade de Deus esse amor infinito. Aí agora sim, nós começamos a perceber e a entender porque Moisés levantou a serpente no deserto. Mas só que eu não consigo ver em mim nada que merecesse esse amor incondicional. Mas foi do seu agrado, foi do seu querer, foi da sua vontade soberana esse amor incondicional, esse amor sacrificial. E com ele, Deus nos deu todas as coisas passadas, presentes e futuras. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 32, Paulo diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Amados, o que nós necessitamos, Deus faz provisão. Por uma razão simples, diz a palavra de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive nós. E de todas as coisas que Deus nos concede, a mais almejada, a mais valiosa, a que não tem comparação, a sem igual, é a vida eterna que foi levantada na cruz do Calvário. Eu fico momentaneamente feliz fazer a minha parte, expondo de forma limitada o Evangelho da graça. Porque o mais importante da pregação não é o pregador. A parte mais importante depende do Espírito Santo querer aplicar a obra de Deus, a obra redentora do Senhor Jesus ao seu coração. E certamente ele já começou a fazer, porque do contrário, vocês não estariam aqui. Se deixamos o conforto do nosso lar, é porque fomos inquietados pelo Espírito Santo para prestarmos um culto de adoração e louvor a Deus. João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte
para a vida. Faz sentido a paz, a serenidade, a quase alegria daquela família enlutada, que ali prestava um culto de ação de graças pela vida do irmão, pelo testemunho que ele deu, pela família que ele constituiu, pelo seu sacerdócio em sua casa. Era quase que um motivo de felicidade, de regozijo. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E ele disse mais ainda: ninguém vem a mim se o Pai que me deu não me enviar. E todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E quem vem a mim de modo nenhum, o lançarei fora. Amados, a fé é um dom de Deus que vem pelo ouvir da pregação, a pregação da palavra de Deus. E foi por mim, foi por você que Deus amou de tal maneira o mundo. E nesse amor, Ele se fez graça, Ele se fez misericórdia, quando nos perdoou. Nos fazendo co-herdeiros com Cristo das riquezas celestiais. Volte para casa e durma com a promessa do Senhor Jesus, de João 14:2, que diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. João 14:6, respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que nós não façamos como Filipe, que disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Amados, eu espero que a palavra de Deus, e não a minha, tenha falado ao seu coração, e que a gente possa estar ouvindo aquelas palavras lá do Velho Testamento, ecoando ainda em nossos ouvidos: eis que te proponho a vida e a morte, bênção e maldição, a escolha é sua. Responda ao Senhor Jesus, mas responda com a palavra dele aberta. Abra em João 16:31. E leiamos todos a uma só voz. João 16:31. Leiamos. Respondeu-lhe Jesus: crede agora. Credes agora. Credes agora que o Senhor aplique Sua palavra aos nossos corações.